vamos nos conectar com graças a Deus, graças ao Mestre e amigo Jesus. Vamos começar. Deixa eu colocar aqui meu roteirozinho. Eu faço um roteirozinho aqui, meus irmãos, certo? Pra gente seguir. Olha só, como eu falei no início, na última live que eu tive aqui, nós falamos sobre o processo do histórico e do processo evolutivo da mediunidade. Como foi que essa mediunidade, quando eu falo de mediunidade, eu estou falando de dons e de carisma, que é bastante conhecido na Bíblia, né? Mas é esse intercâmbio do plano espiritual com o plano espiritual que você vai ter ele em todas as religiões, ou pessoas não religiosas também terão esse intercâmbio, essas energias, as mais diversas. Os irmãos espirituais, se você pegar alguns livros que falam sobre mediunidade, você vai ver o quanto que existe de formas de classificações de mediunidade, inúmeras. As de efeitos físicos, as de efeitos inteligentes, e aí vai indo, muitas. Dentro dessas duas categorias, uma variedade de elementos vocês podem observar.
Mas meus irmãos e minhas irmãs, hoje a gente não vai falar mais sobre essa questão do histórico, de como foi que a humanidade ela caminhou junto com a mediunidade. Hoje a gente vai falar sobre a educação dessa mediunidade. Severina Celestino, minha amiga interplanetária, Laurande está entrando aí, certo? Aí pelo Facebook. Hoje a gente vai falar sobre essa questão importantíssima, meus irmãos e minhas irmãs, que é o trabalho de educação dessa mediunidade, o direcionamento desses dons espirituais, que alguns colocam como dons, tem pessoas que não gostam de dizer que é dons, mas na Bíblia é conhecido como dons, como carismas. Na doutrina espírita nós colocamos que é um compromisso de muitas vezes de débitos de vidas passadas que a gente assume para auxiliar as criaturas que estão necessitadas. É um compromisso de amor que se dá através desse intercâmbio com o plano espiritual. Ok, meus irmãos? Hoje a gente vai falar sobre essa educação da mediunidade. Como direcionar essa mediunidade, esses seus dons, esses seus carismas que você tem. Aquela pessoa que tem o dom de profetizar, aquela pessoa que tem o dom de falar em línguas, aquela pessoa que tem o dom de curar as pessoas, aquela pessoa que tem um dom de intuição, aquela pessoa que tem um dom de inspiração, de falar palavras boas para as pessoas, aquela pessoa que tem um dom de incorporação dos espíritos, como diz no popular, receber espírito, né? Quando eu digo assim, me desculpem assim, eu estou falando em termos populares para algumas pessoas que não compreendem, para que você compreenda melhor, mas na doutrina espírita, o receber espírito chama-se psicofonia. Laurante está entrando aí, está dizendo boa noite, ao Denise, né? Esse dom, meus irmãos, e vários outros, é necessário que você direcione da melhor forma. A mediunidade, nós podemos dizer que esse dom, ou esse carisma, ou esse compromisso, ele é neutro. Ele não vem para você fazer o mal, certo? Ou para você fazer só o bem. Ele é neutro, você pode fazer o bem e o mal. A mediunidade, ele tem como objetivo principal voltar-se para o bem. Mas como é neutra, como é uma coisa neutra, você pode utilizar de forma equivocada. Mas quando se utilizar de forma equivocada, essa energia volta para a própria pessoa. E hoje a gente vai falar da importância do direcionamento desses dons. O estudo, que é importante, a prática, que é importante, porque muitas vezes a pessoa chega em um centro espírita ou em qualquer igreja de uma forma geral e diz assim, você tem que dar vazão a essa energia espiritual, porque você pode até adoecer. Não é que a mediunidade seja uma doença, mas que a mediunidade é um trabalho energético. Se você não trabalhar essa energia fica como que fosse saturada. É como um rio, certo? Vamos imaginar um rio que não está correndo a água, ela fica parada. Provavelmente essa água parada ela pode criar uma série de parasitas nesse ambiente que não é interessante. E ela precisa estar correndo, estar fluindo. A mediunidade precisa fluir na sua energia. E a gente vai ver a importância do estudo da mediunidade. Não adianta eu querer exercer a minha mediunidade sem compreender o que é, porque existe a probabilidade de você começar e desistir, porque não tem conhecimento daquilo ali. É importante também a prática, a vivência daquilo ali. A gente vai ver o trabalho que é feito basicamente nos centros espíritas, que nós chamamos de trabalho mediúnicos, que existe das mais diversas formas de trabalho dentro do centro espírita. Vamos também falar um pouco sobre as orientações sobre a mediunidade dentro de um centro espírita e fora também. Uma coisa importante, meus irmãos e minhas irmãs, é que esse dom, esse carisma, esse compromisso que nós chamamos, ele precisa estar ligado a um outro elemento importante, que é um roteiro do Evangelho de Jesus. É o que nós chamamos de roteiro evangélico, certo? A mediunidade com Jesus, ou com o amor, com a luz. Precisamos também compreender um pouco de alguns exercícios psíquicos que é necessário para o trabalho com a mediunidade. Isso aqui é um trabalho, meus irmãos, de educação mediúnica que seria muito interessante que fosse feito num prática, com as pessoas ao vivo, né? Mas a gente está fazendo aqui para que vocês compreendam como é isso dentro de um centro espírita, por exemplo, esse trabalho de educação da mediunidade.
A gente vai ver, meus irmãos, minhas irmãs, que existem algumas condições para o trabalho com a mediunidade, que é algumas condições espirituais e condições físicas. Por exemplo, idade. Que idade eu posso começar a trabalhar a mediunidade? A minha saúde. Eu posso trabalhar a minha mediunidade doente? Eu posso trabalhar com gripe, com febre e assim por diante? A saúde é uma condição que ele interfere na mediunidade. Eu preciso ter equilíbrio psíquico para trabalhar com a mediunidade. Eu estou fazendo só questionamentos. Outra coisa importante, a gente vai falar sobre o trabalho de preparação do trabalho mediúnico. Existe uma preparação espiritual e existe uma preparação também física, como por exemplo com a alimentação. É muito importante. O irmão Ramatiz, o espírito de Ramatiz, fala muito sobre isso. A irmã Sônia, que está aí, que faz estudos sobre Ramatiz, que eu até prometi fazer um estudo também, trazer para aqui. Eu ainda estou me organizando para fazer isso. Ramatiz fala muito do trabalho com o vegetarianismo, né? E com o padrão energético, certo? Que o planeta Terra tem e que está em processo de mudança. Nós somos seres que somos filhos do carbono e que está passando por um processo de transição espiritual para sermos filhos do cristal. E há uma necessidade de um ajuste energético. As várias correntes outras que não são espíritas falam sobre isso. O espiritismo está começando também a estudar um pouco sobre isso. Essa mudança desses filhos do carbono para o filho do cristal, que é um nível de vibração diferenciada. Os novos seres que já estão encarnando, já estão nascendo com esse DNA do cristal, que é um DNA que absorve muito mais os padrões energéticos da luz, né? E a gente vai ver a importância da alimentação, a importância de, antes de se trabalhar na mediunidade, numa mesa mediúnica, num trabalho mediúnico, do trabalho com as emoções, do trabalho com as nossas atitudes e assim por diante. É isso, meus irmãos, que a gente vai falar aqui para vocês nessa hora. Acredito que 1 hora dá para a gente falar. Espero que vocês aí me aguentem durante 1 hora falando sobre esse tema, que é um tema que para mim é muito palpitante. Eu adoro falar sobre mediunidade, certo? E a gente vai falar sobre esse mundo da mediunidade. Alguns dos livros que eu queria indicar, recomendar para os irmãos, para estudo, sobre a educação da mediunidade, é um livro de Sueli Cardas Schubert, né? Dimensões Espirituais do Centro Espírita, é um livro da Federação Espírita Brasileira. Podem pegar na internet, no Google, que tem esse livro lá. Eu peguei assim, umas orientações desse livro. Francenilda, boa noite, Francenilda. Um livro que a gente não pode deixar de indicar aqui é o Livro dos Espíritos. Outro livro, o Livro dos Médios. E 2 livros aqui que são clássicos no trabalho de educação da mediunidade. Um é o do Espírito de André Luiz, que foi feito com Chico Xavier e Valdo Vieira, chamado Desobsessão. É um livro clássico para aquela pessoa que quer entender o trabalho de consultas espirituais, o trabalho de desobsessão, que é um trabalho bem específico da doutrina espírita, né? Esse livro é um livro que eu indicaria bastante para aquela pessoa que está querendo compreender como é o trabalho espiritual nesse aspecto, das pessoas que estão passando por influências espirituais e que através da mediunidade pode auxiliar aquelas criaturas que necessitam tanto um obsidiado como o obsessor. E outro livro clássico também que eu peguei aqui para estudar sobre a educação da mediunidade é um livro chamado Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, que foi psicografado por Emmanuel, o espírito de Emmanuel, que escreveu esse livro, através de Chico Xavier. Olha só, meus irmãos. Ou seja, esses aqui são alguns dos livros. Existem muitos e muitos e muitos livros que vocês podem acessar para compreender um pouco mais sobre a mediunidade. Mas esses aqui são alguns que eu fiz um estudo para trazer para vocês um pouco dessa reflexão sobre a educação da mediunidade. Na última live que eu tive aqui, eu falei sobre a mediunidade no sentido histórico e evolutivo, mostrando que a mediunidade, que é esse intercâmbio do plano material com o plano espiritual, nós somos instrumentos desse intercâmbio, no sentido de termos esse dom, esse carisma, ou esse compromisso espiritual. E tem um livro que eu já coloquei aqui como referência inicial, que é o Livro dos Médiuns, que ele já fala de uma coisa super importante que eu indiquei na nossa introdução, que é a importância do estudo sobre a mediunidade para que você comece uma prática de mediunidade, vamos dizer assim, com os pés no chão, sabendo o que você está fazendo. Não é interessante que a pessoa vai exercitar a sua mediunidade, mesmo que tenha esse dom,
sem saber o que é esse dom. Estudar. Porque você estudando, você vai fazer da melhor forma. E às vezes, meus irmãos, uma pessoa muitas vezes chega num centro espírita, faz uma consulta espiritual, detecta que você tem mediunidade, né? Aflorada. Quando eu digo que tem mediunidade, todo mundo é médium, porque todo mundo tem a possibilidade de intercâmbio com o plano espiritual, das mais diversas formas, né? Mas assim, esse médium ostensivo, que é aquele médium que a mediunidade está na flor da pele, ele necessita muito, muito, muito mesmo, tanto ostensivo como não ostensivo, necessita de estudar sobre mediunidade. Às vezes você observa pessoas que chegam no centro espírita, aí diz assim: ah, eu tenho um dom de vidência, eu tenho um dom de audiência, eu tenho um dom de psicografia, de incorporar espírito, eu tenho um dom de cura, tem milhões de dons. Ótimo, maravilhoso. Mas aí eu digo para vocês, não é interessante que você tenha milhões de dons. É interessante que você oriente qual o melhor dom, o melhor carisma, ou o melhor compromisso que você pode fazer para auxiliar junto com a espiritualidade. Como o seu instrumento mediúnico pode melhor trabalhar. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier tinha inúmeros dons mediúnicos. Inúmeros. Mas quais eram os principais dons que ele trabalhava? Ele trabalhava a psicografia, o carro-chefe de Chico Xavier. Além da vidência, além da audiência, mas Chico Xavier, o carro-chefe dele era psicografia. E nós precisamos também ter um pouco de humildade e vermos assim, apesar de todos esses dons que a gente tem, qual o melhor dom que eu, através do estudo e através da minha vivência, eu posso servir de melhor instrumento. Porque se você for escolher os milhares de dons que você tem, você não vai ser bom em nenhum. É melhor você estudar bem aquele que você está mais aflorado, para que você trabalhe melhor. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, requer estudo. Já indiquei aqui vários livros, mas esse estudo não somente em casa. Estudos sistematizados dentro de uma casa espírita, por exemplo, é muito importante. E que nesses estudos também vai estar associado junto o trabalho de prática mediúnica. No centro espírita, na instituição espírita Nosso Lar, tem um dia de quinta-feira, que é um dia muito específico, que faz um trabalho que é chamado de desenvolvimento mediúnico, que trabalha basicamente sobre esse assunto que nós estamos comentando aqui. Mas várias casas espíritas têm o trabalho de desenvolvimento mediúnico ou educação da mediunidade, né? E a gente observa que dentro desse aspecto da importância do estudo, da importância da prática, na introdução do Livro dos Espíritos, eu peguei uma coisa importante aqui que vai embasar a importância do estudo, que no Livro dos Médiuns também traz uma coisa interessante, que Allan Kardec coloca o seguinte: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de muitas dificuldades, de muitos desenganos, que muitas vezes tocam no Espiritismo, e que o Espiritismo vai começar a dar respostas, principalmente em torno desse tema de mediunidade. Quantas e quantas pessoas são perturbadíssimas porque lidam com esse fenômeno, ou com essa energia espiritual, que não compreende bem. É por isso que as pessoas se perturbam tanto, porque simplesmente porque são ignorantes. Quando eu digo ignorantes, não têm conhecimento de como lidar com os princípios dessa ciência que está em torno da mediunidade, que é o Espiritismo, que ajuda muito. No Livro dos Médiuns diz que há uma necessidade urgente para aquela pessoa que quer desenvolver, que quer aprimorar sua mediunidade, de ter um estudo sobre a mediunidade de forma contínua, de forma sistematizada. Eu já estou há 25 anos na doutrina espírita e praticamente estudo todos os dias sobre mediunidade. A mediunidade é um tema que traz, vamos dizer assim, que me instiga a estudar sobre ele. E eu recomendo a toda pessoa que quer desenvolver a sua mediunidade, que estude sobre a mediunidade. Mas esse estudo, ele não pode ser aleatório. Ele precisa ter uma continuidade e uma sistematização. A melhor forma que você faz é em um centro espírita, que tem pessoas que são capacitadas, que vão auxiliar nesse aspecto. Mas se você não tem a possibilidade de ir no centro espírita, você pode pegar o Livro dos Médiuns e começar a ler o Livro dos Médiuns, para compreender um pouco desses fenômenos anímicos e medianímicos, né? Para que você compreenda o que é a mediunidade.
E para que você vá para um centro espírita mais à frente e procure compreender como é que você pode trabalhar melhor. E esse estudo que nós chamamos assim contínuo, sistematizado de mediunidade, ele é importante porque ele vai preparar, está no livro dos médiuns diz, os trabalhadores, os servos de Deus, os instrumentos de Deus para o trabalho mediúnico. Para um trabalho mediúnico que nós costumamos dizer que é consciente, de você saber o que está fazendo. Um trabalho que além de ser consciente, seja um trabalho responsável. Por que responsável? Porque é um compromisso que você assumiu com esse dom, com esse carisma, diante da espiritualidade maior. E além de tudo, um trabalho que tenha esclarecimento, que não seja um eu acho, ou ouvir falar. Um trabalho que você faça a partir de estudos e de análises que você faça desse tema. Uma vez que a doutrina espírita é uma doutrina que nos faz questionar. O que eu estou falando aqui não são verdades absolutas. O que eu estou falando aqui é passível de questionamentos. Vocês podem questionar, não tem nada de 100% certo. Mas eu digo para vocês, para que a gente possa trocar esclarecimentos, é preciso a gente ter noção de alguns aspectos sobre a mediunidade, para que possa ter um diálogo mais, assim, vamos dizer assim, coerente com o que nós estamos tratando aqui. O pessoal que está entrando aí, tudo bom? Olha só, e é preciso, meus irmãos, que a gente, a partir do momento que a gente começa a estudar a mediunidade, né, você vai começar a ver a necessidade da simplicidade nesse trabalho. Mesmo sendo um trabalho altamente complexo, nós precisamos da pureza de coração, precisamos ter segurança no nosso trabalho que é feito com o intercâmbio dos espíritos, porque uma das coisas importantes que acontece é aquela pessoa que não desenvolve, que não educa a sua mediunidade, as entidades, os espíritos podem acabar assim direcionando aquela pessoa para algumas coisas não tão boas. Da pessoa, por exemplo, acabar incorporando espíritos nos lugares. Uma pessoa que educa a sua mediunidade não faz isso. Uma pessoa que vai para uma mesa mediúnica, não deixar que o espírito se comunique da forma como quer, mas que tenha um certo cuidado até na comunicação das coisas que precisam ser faladas. Porque em uma mesa mediúnica nem tudo pode ser falado. Tem que ser falado com muito cuidado, com muita tolerância, com muita, vamos dizer assim, com muita amorosidade. Porque às vezes você pode dizer determinadas coisas que a pessoa pode ficar perturbada com aquilo que a espiritualidade está dizendo, né? Para tanto, meus irmãos, minhas irmãs, a prática mediúnica é necessária que seja feita, certo? Sem distorções doutrinárias. Como eu disse há pouco, sem achismos, né? Sem você fazer determinadas coisas que não tem coerência com a doutrina espírita. E mesmo que seja fora da doutrina espírita, você tem que ter conhecimento e saber o porquê de estar fazendo aquilo ali. Não que a doutrina espírita seja a única forma metodológica de trabalhar com a espiritualidade, mas você tem que compreender, e mesmo que seja outra, você dizer o porquê de estar trabalhando nessa outra linha energética mediúnica, né? A gente tirando um pouco os misticismos de lado. Não há necessidade de determinadas práticas místicas num trabalho espiritual. Em outros pode até haver, mas dentro de um centro espírita, eu vou ser até redundante, kardecista, a gente não pode ter misticismo nem distorções. Por exemplo, eu não posso num trabalho dentro de uma casa espírita estar acendendo vela. Não entendam aqui que eu estou sendo contra determinados tipos de ritualística, mas dentro de um centro espírita. Eu não posso estar acendendo vela, eu não posso estar jogando carta de tarô, né? Essas coisas assim, jogando búzios. Ou seja, não é coerente com a doutrina espírita. A doutrina espírita não faz isso. Você pode fazer em outras linhas, não julgando o tipo de trabalho, certo, irmãos? E também comportamentos exóticos da doutrina, porque às vezes tem pessoas que fazem coisas exóticas que não tem nada a ver. Eu não vou nem verbalizar aqui para vocês não começarem a rir com as histórias que a gente ouve por aí, né? Mas tem inúmeras histórias, certo? De comportamentos exóticos, até de conversações com a espiritualidade que as pessoas têm. Eu vou contar só uma vez. Esse lá eu estava contando um caso de uma pessoa que tinha uma rixa com outra, né? Aí a pessoa tinha matado outra, ela se tornou espírita, aí foi para uma mesa mediúnica. O espírito da pessoa que ela matou veio, né, para se comunicar. Aí quando se comunicou na mesa mediúnica, né? Na mesa mediúnica, aí o cara disse: ó, eu sou fulano de tal, você me matou. Aí o rapaz que estava lá disse: ó, pois vai embora, porque senão eu mato você de novo.
Olha só que coisa interessante. Como é que a pessoa vai matar um espírito de novo? Não tem como, né? Ou seja, falta de conhecimento. O irmão Valmor está perguntando aí do papel do doutrinador, como deve ser. O papel do doutrinador, do esclarecedor, ele é super importante, tal qual aquele que incorpora os espíritos. É um médium que ele tem um elemento importantíssimo, que é o dom de estar conversando com as pessoas. Ele tem que ter amorosidade, ele tem que estar aberto. O guia espiritual que trabalha comigo, Pai Antônio, ele sempre diz, a gente está lá, não é para estar julgando as pessoas, Sônia está aí para falar isso, mas a gente está lá para acolher as pessoas. O doutrinador precisa acolher, não precisa estar julgando as pessoas, né, pelas suas condutas, pelos seus hábitos, mas acolher para dar um direcionamento de um tratamento espiritual que ela se propõe. E a gente não pode, enquanto médium de incorporação ou médium doutrinador, de botar as pessoas para correr e falar coisas exóticas que não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Acima de tudo, o trabalho do doutrinador é um trabalho de acolhimento. É um trabalho importantíssimo, importantíssimo. A minha irmã e amiga Sônia, que está aí, que trabalha comigo lá no nosso lar, eu amo o trabalho que eu faço com ela, porque a gente tem uma sintonia, uma afinidade muito grande no trabalho, porque a gente, muitas vezes, a gente tem coisa que ela pensa que eu estou pensando, ó, uma afinidade imensa, né? E a gente precisa ter essa afinidade para ter um trabalho de segurança, para que esses espíritos, mesmo os espíritos mais endurecidos, eles sejam acolhidos, porque esses espíritos endurecidos, meus irmãos, são espíritos que está faltando só uma coisa: o amor. É o amor que vai dissolver toda essa energética e que ele vai ser encaminhado. Não conheço um espírito, por mais perverso que ele seja, que um dia não desperte para a luz. Lucilene, tudo bom, Lucilene? Tudo na paz, né? Vamos em frente. Olha só, ainda no livro dos médiuns, eu coloquei um ponto importante aqui. A par de muitos médiuns, propriamente dito, há de crescer diariamente uma multidão de pessoas que ocupam das manifestações espirituais. As manifestações espirituais a cada dia estão aumentando esse trabalho, não somente no centro espírita, mas em todos os lugares, né? A amiga Érica está dizendo que é muito bom trabalhar com um doutrinador que nos passa segurança. Verdade. Se não passa segurança, você vai ficar um pouco complicado, né? Acolhimento e amorosidade, principalmente com os espíritos sofredores que nos chegam. Olha aí, Sônia, minha amiga, está dizendo isso, ó. Assina embaixo, é isso mesmo. A gente precisa, meus irmãos, não somente se ligar nas manifestações espíritas, nos espíritos que vão comunicar, mas acima de tudo observar as experiências, as vidas e as histórias que são contadas, porque muitas delas vão servir como instrumento para a melhoria nossa. E muitas vezes a gente precisa começar a trabalhar essas comunicações e tirar dessas comunicações o máximo de elementos para que a gente, tanto nós enquanto médiuns que estamos trabalhando, como aquelas pessoas que estão fazendo as consultas, elas procurem compreender a necessidade de mudança, porque se você faz uma consulta espiritual e vem na possibilidade ou no pensamento de querer afastar espíritos, você já está no caminho errado. Você não vai afastar espírito. Você vai basicamente trabalhar com o reajuste energético, porque provavelmente esse espírito que está aí atrapalhando a sua vida, que está trazendo algum tipo de energia, foi um espírito que você atrapalhou a vida dele. Em algum momento de outra encarnação, dessa encarnação. O amigo Tiago, também sou seu fã, viu, Tiago? Olha só, no livro dos Espíritos, na questão 685, ele faz um comentário bem interessante dentro desse elemento que é a importância do estudo da prática mediúnica, que é o trabalho que nós chamamos de educação moral. Quando eu falo em educação moral, não é em moralismo, você arrotar moral, dizer que é homem de bem, cidadão de bem, achar que é o suprassumo da humanidade. Não é isso, né? A educação moral é o trabalho de interiorização do ser espiritual, de saber o que é correto de ser feito, de agir de forma correta, de pensar de forma correta, de sentir de forma correta. Essa educação mediúnica, a gente aprende. Não tem uma criatura que não aprenda, você aprende. É importante que você comece a ler livros que vai ajudar você a trabalhar essa condição da educação moral. O médium precisa trabalhar essa educação moral, para que essa educação moral que você vai ler, que você possa exercitar no seu dia a dia. E essa educação moral, irmãos e irmãs, ela consiste basicamente na arte de formação de caracteres, certo? De hábitos que incutem um conjunto de hábitos adquiridos
no seu comportamento de melhoria espiritual. Ou seja, educação é a base de tudo. A educação do espírito. Na educação do espírito vem a educação moral. A irmã Sônia está dizendo que o objetivo é sim tentar conscientizar os encarnados e desencarnados que estão em desequilíbrio. Exatamente, irmã Sônia. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tem não. Quem quiser comentar, pode comentar, viu? A gente vai falando aqui, podem ir comentando, se não concorda, se concorda, se tem alguma experiência, se tem alguma coisa interessante que queira acrescentar, certo? Olha só, é preciso a gente conhecer, além dessa condição da educação moral, a gente começar a compreender que a gente precisa se agregar a algum tipo de trabalho espiritual, né? Por exemplo, um trabalho de um centro espírita, que é um dos locais mais adequados para se desenvolver ou se educar sua mediunidade. No livro de Divaldo Franco e Sueli Carda Schubert, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, psicografia de Bezerra de Menezes, um livro do ano de 2007, editado pela FEB, ele fala sobre a importância de um centro espírita dentro desse contexto de um trabalho de educação ou desenvolvimento mediúnico. Eu digo para vocês, o centro espírita é o local mais adequado para aquela pessoa que quer desenvolver ou educar a mediunidade. Não é dentro da sua casa. Dentro da sua casa não é local de você manifestar, dos espíritos se manifestarem. Eles precisam ter uma orientação e que precisam se manifestar nos locais devidos. E se você, enquanto médium, está começando a dar acesso, a dar intercâmbio a esses espíritos dentro da sua casa, é porque você não está sendo educado espiritualmente. Eu digo isso para vocês, isso acontecia comigo. Isso acontecia comigo. Eu queria dar passe dentro de casa e daqui a pouco eu estava incorporando espírito, estava tudo errado. A gente tem que educar o nosso espírito para que os nossos guias espirituais, eles venham e façam um trabalho com segurança, da forma como deve ser feita, e não aleatoriamente. Tudo com segurança, com domínio, com controle. É lógico que tem alguns casos que espíritos, eles vêm, às vezes a gente acaba até incorporando espíritos, né? A gente tendo acesso a comunicações espirituais e assim por diante. Mas isso não quer dizer que é uma coisa contínua. Mas que seja uma coisa que você eduque para que se saia melhor. O centro espírita, nesse livro aqui de Valdo Franco e Sueli Carda Schubert, ele diz o seguinte, que é fincado, é uma edificação espiritual, é um templo espiritual, que ele é fincado, que ele é firmado na rocha da espiritualidade. Tem todo um trabalho de segurança espiritual. É como que a gente costuma dizer lá no nosso lar, que se você está doente, você vai para um hospital, né? O centro espírita é o local adequado, é como que fosse esse hospital ou esse educandário que você vai para lá para dar acesso a toda essa possibilidade dos tratamentos espirituais que muitas vezes as pessoas necessitam. Bezerra de Menezes, ele coloca que o centro espírita tem 4 elementos importantes para que a gente compreenda a importância de se trabalhar dentro de um centro espírita. O centro espírita, a primeira função, ou a primeira relação que Bezerra de Menezes faz, é que o centro espírita é um santuário de bênção, é um templo, como o próprio Espírito diz, de edificação da rocha de luz de Deus e de Jesus. O centro espírita, além de ser esse templo, de ser esse santuário de luz, ele é uma oficina de trabalho edificante. O trabalho deve ser feito dentro de um centro espírita, para que você tenha pessoas que te auxiliem da forma correta. Você não pode estar fazendo determinados tipos de procedimentos mediúnicos em casa. Você às vezes pode até começar determinados exercícios em casa, mas fazer só em casa, não. Por exemplo, quantas e quantas pessoas dizem assim, Humberto, eu faço psicografia. Aí eu pergunto, mas você faz onde? Em casa. Tenha muito cuidado. Nem todo tipo de psicografia a gente vai aceitar como coisas que vêm realmente da espiritualidade maior. Possa ser que seja indícios de que você está necessitando de começar a transcrever as comunicações espirituais, mas precisa de um suporte que você sozinho talvez não faça isso. Tem que ter pessoas que estejam analisando as comunicações, tem que ter um suporte de ectoplasma, de energia, tem que ser uma coisa direcionada. Você sozinho pode acabar caindo em armadilhas espirituais, como por exemplo o animismo e o misticismo, ou outros elementos que você vai fugir um pouco da prática mediúnica equilibrada. Ou seja, qualquer tipo de mediunidade, se
você tem que ter muito cuidado, tem que ter um suporte, um mínimo de suporte. Sozinho, não recomendo ninguém estar trabalhando em espiritualidade sozinho. Tem que ter um mínimo de suporte, né? Com pessoas que compreendem, que tenham conhecimento já. Conhecimento dentro da doutrina, né? A doutrina espírita, ou centro espírita, é uma escola. É lá que você vai aprender um pouco mais sobre a mediunidade, sobre a educação integral, sobre a educação moral e assim por diante. E o quarto ponto que Bezerra de Menezes fala, o centro espírita é um lar, é a nossa casa espiritual, que propicia a legítima fraternidade, como diz nosso irmão Laélcio. O centro espírita é Jesus em movimento e a oficina da caridade. Ele costuma falar muito isso lá no nosso lar. Mas Bezerra de Menezes também diz que o centro espírita é santuário, é oficina, é escola, é lar. É tudo isso, é um combo junto. É o melhor lugar para você ir para trabalhar a mediunidade. Tem gente que morre de medo de ir no centro espírita. Eu digo para vocês, meus irmãos, e minhas irmãs que têm medo, não tenha medo. Se você tem medo, por exemplo, das comunicações espirituais, né, vá num dia de palestra. Recomendo você ir num dia de palestra. Se você quer trabalhar a mediunidade, num dia de estudo. Se você quer fazer uma consulta, vá num dia de consulta. Tem pessoas que não gostam de ir num dia de consulta, que se assustam, né? Olha só, com base nisso, falamos da importância do centro espírita dentro desse arcabouço de estudo da mediunidade. É importante que nós tenhamos as orientações doutrinárias corretas. Eu coloquei várias aqui, né? Eu não sei se a hora vai dar, mas eu vou falar algumas aqui. A maioria dos médiuns, irmãos e irmãs, buscam nas reuniões mediúnicas, né, em função de suas faculdades, que vêm com ela e muitas vezes não sabem direcionar essa energia, e nas orientações espirituais e doutrinárias para que você oriente melhor essa energia, para que trabalhe realmente como um instrumento afinado. Porque trazem consigo o que nós chamamos de mediunidade de provas e expiações, ou seja, a mediunidade constituindo como um débito, muitas vezes, de vidas passadas. Tantas vezes nós erramos e viemos com a oportunidade de auxiliar o próximo através desse dom, ou através desse carisma, ou através desse compromisso espiritual. E comumente, muitas vezes não dispomos de base suficiente para uma condução segura nesse complexo terreno de exercício mediúnico na nossa casa. A gente vai conseguir isso dentro de uma casa espírita através de estudos, o mínimo, né? É necessário, irmãos e irmãs, que nós tenhamos uma orientação eficiente, que não seja achismo. O médium não pode exercer a tarefa intermediária entre espíritos e homens quando não tem nem ao menos conhecimentos elementares do plano espiritual e das leis de Deus que rege o universo, que rege as relações com o plano corpóreo. Tem que ter um mínimo de saber esses conhecimentos que são importantes no trabalho mediúnico. É indispensável também ao médium que ele estude e que ele se oriente frequentando reuniões especializadas, que são os desenvolvimentos mediúnicos ou educação de mediunidade. E ainda buscando se esclarecer doutrinariamente através dos livros, que é muito importante para a nossa vivência e nosso trabalho. O estudo, meus irmãos, da doutrina espírita, o estudo deve preceder, deve vir antes de qualquer exercício mediúnico. Você não pode exercer a mediunidade se você não tem um mínimo de estudo. Você pode até incorporar, porque a incorporação talvez venha até antes do estudo. Mas o importante é você trabalhar a mediunidade com o estudo. Certo? A irmã Érica está dizendo que o médium precisa ter consciência de que e não deve ser vaidoso, tem que ter humildade. É verdade, viu? É verdade mesmo. É verdade, você tem que ter muito cuidado, porque a vaidade é uma das coisas que atrapalha muito o exercício da mediunidade, né? Olha só, outra coisa importante é que esse processo mediúnico é aquele que o médium, muitas vezes, ele tem que se associar, tem que se ligar às luzes espirituais, sua ajeitação aqui, né? Na feição do que nós chamamos de processo libertador de consciências, que foi o que a irmã Sônia há pouco falou aí sobre isso, né? Severina está dando uma orientação aí. O livro de Luiz Sérgio, O Voo Mais Alto, também fala do começo ao fim das casas espíritas. Eu não li, Severina, mas acredito que eu vou dar uma olhada na internet nesse livro. Deve ser bem interessante. Se você está dizendo, olha, Severina é uma irmã lá do Centro Espírita maravilhosa, né? Uma irmã linda, estudiosa da doutrina, né? Que
dá várias orientações pra gente, para que a gente se melhore também espiritualmente, juntos nós melhoramos, né? Se você me permite falar isso, certo, minha irmã? A irmã Érica está colocando alguns pontos aí, o trabalho mediúnico, que ela era orgulhosa, acabou se afastando dos trabalhos, mas sempre há tempo de voltar, né? Voltando para aqui, meu irmão, o conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita é muito importante. Você começa a ler o livro dos médiuns ordenadamente, de forma contínua, de forma sistematizada. Depois o médium vai começar a estudar filosofia espírita, os princípios básicos é muito importante. O médium vai começar a estudar sobre mediunidade, livro dos médiuns e outros livros mais. A mediunidade propriamente dita, você vai estudar em vários livros, tomando conhecimento de como é que se dá essas leis que regem o intercâmbio dos irmãos espirituais conosco. Quanto mais conhecimento o médium tiver, melhor vai ser a sua mediunidade, vai ser mais trabalhada. Por quê? Porque você vai ter mais equilíbrio, você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais consciência do trabalho que está fazendo e desse intercâmbio entre os dois planos. Outra coisa importante, meus irmãos, mesmo você tendo esses dons, tendo esses carismas, como eu falei lá no início da introdução, é preciso que nós tenhamos uma coisa chamada de mediunidade com Jesus, que é o trabalho de roteiro evangélico. Livro O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que a gente recomenda para os médiuns também que querem trabalhar, desenvolver a mediunidade, né? Não basta o médium apenas se inteirar acerca da doutrina espírita, da questão mediúnica, se ele não está associado ao trabalho mediúnico com Jesus, de fazer o bem, de associar-se à luz, né? É necessário se entregar então à prática evangélica. A prática evangélica, irmãos e irmãs, começou com Paulo de Tarso, lá na Bíblia. Ele sistematizou as reuniões mediúnicas ou espirituais, colocando que você pode ter qualquer tipo de dom, mas se você não tiver amor, não vale de nada. Lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, ele fala sobre isso, mostrando a importância da educação por meio do Evangelho de Jesus. Sempre tendo Jesus como bússola, como guia. Nós costumamos dizer que Jesus é o guia e modelo da humanidade e ele está na frente de todas as linhas de trabalhos espirituais. É o governador do planeta Terra, é o construtor que esteve no processo de construção da Terra. Tão divino ele, que é muitas vezes até confundido com o próprio Deus. E a gente precisa, irmãos e irmãs, ter o Evangelho no coração, ter a doutrina espírita no nosso entendimento. Não precisamos ter dúvidas, o estudo vai suprir essas dúvidas. Para você promover então, meus irmãos, minhas irmãs, um bem-estar não somente físico, mas um bem-estar psíquico. E muitas vezes a gente começando a se tornar objetos das boas criações mentais. Ok? Consolidando assim, irmãos e irmãos, o que o espírito de Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele fala, consolidando o próprio equilíbrio interior, tendo confiança na espiritualidade. Se a gente confia em nós e confia na espiritualidade, todos esses caminhos vão começar a abrir. Nesse sentido, meus irmãos, a gente precisa, além do roteiro evangélico, começar a fazer um trabalho prático dos exercícios psíquicos para a mediunidade. Esse é um trabalho que é interessante que seja feito na prática. Assim, virtualmente a gente não tem como fazer, mas a gente está colocando aqui a importância dentro da educação mediúnica de começar esses exercícios psíquicos, que nós chamamos de educação mediúnica. Por exemplo, o trabalho de concentração é um trabalho de exercício psíquico, que ele é feito nos trabalhos de educação mediúnica, mas você pode fazer em casa através dos processos de meditação, não concentrando para estar recebendo, incorporando os espíritos. No centro espírita, esses exercícios psíquicos fazem por meio de momentos em uma reunião espírita, mediúnica, que é possibilitar as pessoas se concentrarem, relaxarem, se concentrarem e darem a oportunidade dos guias espirituais começarem a trabalhar. Geralmente, o médium que não tem educação, os guias espirituais quase sempre não vêm no primeiro momento. Quem vem no primeiro momento são os obsessores ou os espíritos sofredores. Porque muitas vezes a pessoa não compreende nem o que é guia espiritual, nem o que é obsessor, e mistura tudo. E muitas vezes acaba até misturando as estações e colocando o carro na frente dos bois, vindo os obsessores antes dos guias espirituais. Isso acontece muito, não é verdade?
Severina, é verdade, tá aí. O poder de concentração ele é muito importante, começando então, depois do processo de concentração, de aproximação com esses espíritos, com essas entidades, procurando você começar um trabalho de exercício psíquico, de sensibilização para essas novas energias. Aí às vezes muita gente diz assim, mas como é que eu faço para começar a me aproximar dos meus guias espirituais? Você começa a fazer um trabalho de exercício psíquico através da concentração e colocando através do seu pensamento, que primeiro precisa vir os espíritos mais esclarecidos. Se vem espírito sofredor, você vai logicamente orientar esses espíritos. Boa noite, Socorro, tudo bom? Orientar esses espíritos, mas acima de tudo a gente precisa orientar o médium para que ele faça um trabalho de forma correta, na concentração, um trabalho de segurança espiritual. E a condução desses exercícios ele só pode acontecer se tiver uma equipe preparada. A gente tem que ter muito cuidado, porque mediunidade, como eu falei, ela é neutra. Se você não orientar de forma correta, você pode até acabar fazendo coisas equivocadas com relação à mediunidade. Conheço muitas pessoas que se equivocaram com relação à mediunidade, mas infelizmente esses equívocos fizeram, trazendo para ela muitas coisas que não foram boas, até a própria suspensão da mediunidade, os espíritos fizeram, ou a pessoa acabou adoecendo pelo não trabalho correto da espiritualidade, porque foi fazer coisa errada, e a coisa errada acabou voltando para quem? Para você mesmo, né? Aí olha só, nos exercícios mediúnicos é importante que você faça esse trabalho de concentração, esse trabalho de sensibilização para a aproximação desses espíritos. A gente não pode fazer isso aqui agora, mas em um centro espírita você faz esse trabalho com um médium dirigente que faz todo o trabalho de estudo, de concentração, de sensibilização, de fazer com que as entidades se aproximem. Primeiro os guias espirituais, para que a pessoa compreenda que precisa que esse instrumento, que esse carro que é o seu corpo físico e espiritual tenha um condutor. E não receba e não incorpore espíritos indiscriminadamente, mas venha orientado. É como que nós fôssemos uma carroça, e essa carroça precisa de uma condução. E a condução é o nosso espírito, que ele precisa conduzir de forma correta esse dom que você tem. Olha só, meus irmãos, eu coloquei aqui também algumas coisas importantes no trabalho mediúnico, que são algumas condições. Eu já falei da questão da educação moral, da questão dos exercícios psíquicos que são feitos nas reuniões específicas, mas também, meus irmãos, tem condições físicas que são importantes. Por exemplo, a questão da idade, a questão da saúde e a questão do equilíbrio psíquico. No livro dos médiuns, Allan Kardec, eu coloquei 2 parágrafos aqui que falam sobre isso, sobre a questão de idade. Porque muitas vezes chegam pessoas no centro espírita, principalmente com crianças, aí diz assim, ó, meu filho tem 8 anos, 9 anos de idade, eu devo desenvolver a mediunidade dessa criança? Essa é uma resposta simples demais de dar. Não. Mesmo a criança tendo esse dom, esse carisma, o que essa criança precisa é orientação do trabalho de evangelização. Por quê? Porque ela não tem condições nem físicas e nem psicológicas de fazer um trabalho de forma mais madura. E através do processo de evangelização ela vai fazer um trabalho de preparação para quando tiver mais idade. Não que o dom vai sumir ou acontecer alguma coisa da normal, mas ela vai orientar esse dom através do que nós chamamos de roteiro evangélico. Criança não tem suporte para fazer um trabalho maduro com mediunidade. É por isso que às vezes a gente orienta que primeiro vá para a evangelização. Eu já vi pessoas no centro espírita, vou dizer para vocês, recomendar, dizer assim, olha, você tem um menino de 12, 13 anos de idade, traga para a gente trabalhar na mesa mediúnica. Eu acho um absurdo isso. Eu não acho adequado uma pessoa com 12, 13 anos já começar um trabalho, embora que a mediunidade vai estar presente ali. Mas um jovem, uma criança, precisa de evangelização, de crianças ou de jovens, para quando chegar numa idade mais adequada fazer um trabalho correto, né? Érica está dizendo que o comportamento dentro e fora do centro espírita é necessário. Olha só. E no livro dos médiuns fala isso que eu estou dizendo aqui. Fala isso que eu estou dizendo, mas diz assim que todavia o que ressalta com clareza das respostas acima sobre a questão de idade, de saúde, equilíbrio, ele diz que não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade em crianças. Olha só que interessante. Não se deve forçar o desenvolvimento das faculdades em crianças,
quando não é espontânea e que em todos os casos se deve proceder com grande circunspecção, ou seja, cuidado, não convindo nem excitá-la. Não botar a criança para estar recebendo espírito, se concentrando, animar, né? Nesses casos, né? Olha só, o pessoal aqui do Instagram está fechando, certo? Eu vou fechar, certo? E vou abrir de novo. O pessoal do Facebook, espera só um minutinho. Um minutinho aqui, que eu vou só fechar aqui e abrir de novo para o pessoal entrar. Tá certo, pessoal? Eita, tá legal, né? Avançar. Só um minutinho, eu estou só... O que é isso, meu Deus? Só um minutinho. Pronto, deixa eu abrir de novo aqui. Só um minutinho, acho que está abrindo aqui. Pra gente continuar. A gente continua para falar sobre o tema. Tem só uma paciênciazinha aí, viu, pessoal? Que o pessoal tá entrando aí. A gente continua aqui. A gente leva mais uns 20 minutinhos aqui pra gente encerrar. Tem só um pouquinho de paciência. Pronto, Érica já tá entrando. Sirlene. Vamos lá. Posso começar? Continuar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, a gente tava falando aqui sobre... Oi, Vanessa. Sobre a questão de não forçar a faculdade de desenvolvimento mediúnico em crianças, certo? Agora, e em relação à saúde? Você pode trabalhar mediunidade doente? É lógico que não. Porque você não vai doar energia salutar. Não. O livro dos médicos também fala sobre isso. Diz assim, ó, do seu exercício cumpre afastar todos os meios possíveis que ele apresenta sintomas que não são bons. Se não está bom de saúde, não tem como você ir para uma mesa doente. Tem que primeiro se cuidar para depois ir fazer um trabalho, né? Sair dessa excentricidade. Uma pessoa que tem problemas... Quem é que está falando aqui? Socorro? Tudo bom, Socorro? Depois eu dou uma olhadinha, não dá para ver agora não, Socorro. Depois dá uma olhadinha foi o que você escreveu. A gente tem que ter cuidado um pouco nisso, viu, meus irmãos e minhas irmãs. Sabemos que a faculdade mediúnica em si independe da condição física do médium, assim poderá manifestar de forma intensa, tanto no homem como na mulher. Não é uma condição só de homem ou só de mulher, tanto no homem como na mulher, na criança quanto no adulto, na pessoa de idade avançada. Mas tem que ter os cuidados necessários para que não faça coisas erradas, equivocadas. O estado orgânico, a gente também tem que ter muito cuidado, né? Uma pessoa que está enferma física e psiquicamente, não tem condições de fazer um trabalho mediúnico de forma adequada. Tem que primeiro se cuidar para depois ir para um trabalho mediúnico adequado. A gente costuma dizer que sempre deve prevalecer o bom senso. O bom senso, a gente tem que ter noção, certo? De que nós somos criaturas que necessitamos de ter humildade, como a nossa irmã Érica falou aí, né? Indicando o roteiro certo, né? Já falei aqui de crianças, já falei aqui da sobreexcitação, que a gente não pode sobreexcitar crianças. As pessoas idosas também tem que ter muito cuidado, né? Porque já pode aparecer algumas doenças que prejudicam o intercâmbio espiritual, né? Severina está dizendo aqui que as crianças estão nascendo com mediunidade muito aflorada, sendo que isso, a educação, então é evangelização. Exatamente, viu? Olha só, e ele está falando aqui de pessoas idosas que também tem que ter o cuidado, né? Uma pessoa idosa tem que ter muito cuidado, porque a própria constituição física pode oferecer alguns obstáculos. Eu não estou querendo dizer aqui que idoso não vai trabalhar mediunidade. Pelo contrário, a gente tem uma imensidade de pessoas que têm uma certa idade que trabalham no centro espírita com a mediunidade. Afinal de contas, são as pessoas mais experientes dentro do centro espírita, aquelas pessoas de mais idade que já estão há mais tempo no trabalho mediúnico. Mas se aquela pessoa
está com algo, com a sua constituição física que não está sendo adequada, não está dando condições de trabalhar, é melhor que ela faça outro tipo de atividade que seja mais conivente com o trabalho espiritual dela. Ela não vai deixar de trabalhar a mediunidade, mas em outra função, talvez naquela que exija menos de um teu, vamos dizer assim, energético, vibracional e até de ectoplasma. Porque se ela começar a doar ectoplasma demais, ela pode acabar faltando para ela mesma, não é verdade? Olha só, o enfermo, por outro lado, também deverá se abster da prática mediúnica. Já falei isso aqui, né? Porque despendia muita energia. Também falei aqui do amadurecimento mental, as possibilidades físico-orgânicas. Pronto, isso aqui eu já falei, vou pular. Outra coisa importante, meus irmãos, que a gente já está indo para a parte final, né? É a preparação do médium. O médium tem que se preparar. Por exemplo, eu vou começar a fazer um trabalho de cura espiritual, hospital. Eu vou fazer um trabalho vamos supor, de desobsessão, um trabalho de psicofonia. Eu tenho que me preparar desde cedo, com tudo, inclusive com a alimentação. No início eu falei aqui dos estudos que são feitos por vários irmãos espíritas, e especialmente os irmãos que estudam Ramatiz. Ramatiz fala muito sobre a questão do vegetarianismo, do cuidado com a alimentação. George Paiva, tudo bom, George? Ramatiz fala sobre isso. Quem quiser estudar um pouco mais sobre a importância da alimentação, do vegetarianismo, indica Ramatiz. Ramatiz fala sobre isso, né? Nas questões de intercâmbio espiritual, a gente precisa se ajustar cada vez mais, inclusive com a questão da alimentação. Nós precisamos amar, educarmos, certo? A gente precisa se restringir, muitas vezes, determinadas práticas que não são condizentes com o trabalho espiritual, fazendo um esforço constante para estar num trabalho mediúnico, de coração, de mente limpa. Se você começar a passar o dia todo cheio de problemas, cheio de dificuldade, levar aquilo tudo para uma mesa mediúnica, para um trabalho de cura, isso vai ser ruim para você mesmo. É preciso ter muito cuidado. A irmã Sônia está dizendo que Ramatiz é fantástico, também acho. Fantástico, porém mal compreendido por muitos que não conhecem um pouco do trabalho de Ramatiz, não é verdade? Eu peço que vocês estudem sobre Ramatiz, que Ramatiz é um espírito fantástico, de um alto padrão de conhecimento espiritual, que pode ajudar muito a nós espíritas, né? A compreender um pouco mais essa questão da energética espiritual. Aí no livro dos médios diz assim, emoções equilibradas, além da alimentação, a questão das emoções que nós precisamos equilibrar, não levar um monte de problema, não levar nossas mazelas energéticas para um trabalho espiritual. Um trabalho espiritual, meus irmãos, requer muito equilíbrio, requer muito cuidado, para que você não esteja repassando para outra energias ruins. A gente precisa repassar para outra a melhor energia que a gente tem. Eu, quando vou para o centro espírita, eu limpo a minha mente para que eu não chegue lá perturbado, deixando as pessoas mais doentes do que são. É verdade, viu, Sônia? A espiritualidade maior quer isso da gente. Em termos de alimentação, a gente tem que preceder um pouco, não comer comida muito pesada, né? Comer uma comida mais leve, não se empanturrar, tá entendendo? Isso aqui são algumas coisas importantes que a gente tem que ter. Tomar um chazinho, você coma depois, eu sempre como depois, até dessas lives ou de palestra, de coisa, eu não me empanturro não, porque eu tenho um problema de refluxo, se eu comer acabo voltando e não é bom não. E nos trabalhos espirituais a gente tem que comer o mínimo, né? Um suco, uma coisa bem leve para que não vá pesado, coisas de carne a gente vai retirando, não. Isso é coisas que Ramatiz fala muito sobre isso, né? Porque o nosso processo de digestão é muito complexo e laborioso. Se a gente come comida pesada, pode até acontecer de você começar, por exemplo, a ficar arrotando. Me desculpa assim, essa expressão assim, mas você pode ficar até arrotando na cara das pessoas lá. Imagina só, você tá lá, recebeu um espírito que vem forte e você aí começa a arrotar na cara da pessoa. É uma coisa muito constrangedora, né? Eu não acho legal não. Você precisa ter um pouco de cuidado. A gente comer um prato mais leve. Álcool, jamais. Beber uma cervejinha, um vinho, não é interessante que faça isso para um trabalho espiritual. Usar fumo, usar carne, tem até assim, eles até não indicam uma coisa que eu gosto muito, que é café. Adoro café, mas
Quando eu vou trabalhar, não tomo muito café, eu tomo depois. Depois eu tomo, eu sou viciado em café. Temperos que vai excitar você demais, a gente tem que ter esse cuidado. Até, meus irmãos, de abstenção sexual. Os espíritos falam, tem que ter cuidado. Porque se você, por exemplo, uma hora antes de fazer um trabalho mediúnico ou espiritual, você está em uma relação, você pode levar toda aquela energia para lá. Você, ao invés de estar na mente de um trabalho de cura, de vibração superior, você vai estar numa energia de sexo. Eu, na minha opinião, acho que pode prejudicar, né? A espiritualidade fala um pouco sobre isso, a gente ter um pouco de abstenção. André Luiz fala isso também que eu estou dizendo aqui. A gente trabalhar, meus irmãos, além das do trabalho da alimentação, as nossas emoções, as nossas atitudes. Chico Xavier fala da importância da disciplina. Ele diz assim: primeiro disciplina, segundo disciplina e terceiro disciplina. A disciplina é importante no trabalho espiritual. Não é assim, irmão Laelso, lá do nosso lado, ele diz assim: ó, eu não vou trabalhar hoje, daqui a um ano eu vou voltar para trabalhar de novo. Não, é continuidade. A gente encara como um trabalho material. Você não bate o seu ponto, um trabalho espiritual, a espiritualidade está esperando por você. Os seus guias estão lá no centro espírita esperando por você. Os irmãos que vão ser tratados estão lá esperando por você. Existem várias mensagens espirituais que diz que existem espíritos que não estão necessitando do auxílio espiritual, que eles são, vamos dizer assim, programados para ir para a sua mesa mediúnica para trabalhar. Pessoas para irem para você serem instrumento de cura espiritual. Sônia está falando, sem falar para os espíritos iluminados, a condição corporal interfere e muito. É verdade. É verdade. Se você não está dando condições propícias da energética para um espírito muito iluminado, aquele espírito não tem acesso, devido às suas energias estarem muito baixas, não é verdade? Ou seja, a gente precisa, meus irmãos, o que eles dizem aqui, trabalhar o nosso tônus vibracional e nosso hálito mental. É o que o André Luiz fala, né? Isso só acontece com o quê? Com disciplina. Eu vou trabalhar todos os dias. A gente tem que ter, vamos dizer assim, um controle sobre isso. Eu não vou trabalhar um mês e 10, não. Eu tenho que botar uma disciplina. Eu tenho inúmeras atividades no centro espírita. Qual que você poderia fazer que tem uma disponibilidade de tempo e que você não fique fugindo daquele compromisso? A gente precisa ver isso. Não é que a gente vai amarrar você num trabalho. Você é quem vai decidir, é o livre arbítrio, você escolhe. Eu escolhi esse trabalho, essa linha espiritual, há 25 anos. Eu estou há 25 anos dentro do centro espírita, no espiritismo. E basicamente estou quase todas as segundas-feiras no trabalho mediúnico. No início, eu ia segunda-feira, que era um trabalho de desobsessão, ia na terça-feira, que tinha um trabalho de cura, de água fluidificada, de palestra, ia na quarta-feira, trabalho dos chakras algumas vezes, na quinta-feira no desenvolvimento mediúnico, na sexta-feira no hospital, no sábado em palestra, no domingo em campanha do Quilo. Eu ia quase todos os dias. Hoje não vou todos os dias porque tenho outros compromissos. A gente também vai amadurecendo, vai aparecendo outras coisas e a gente vai ver onde a gente encaixa melhor. E eu vi para mim que o melhor para mim era me encaixar nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos práticos. Eu vou segunda-feira, desobsessão, terça-feira, palestra, e o trabalho de passe e no trabalho que existe de organização de pessoas que estão lá, a gente vai conversando e assim por diante. E vou no sábado também, que tem palestra de fisioterapia, e no domingo campanha do Quilo. Não vou todos os dias. Valmor está dizendo que se identificou muito com o trabalho de alinhamento de chakras. Ou seja, meus irmãos, quando a gente vai para o centro espírita, a gente precisa conhecer todos os trabalhos, certo? Para que a gente vá se adequando àqueles trabalhos ali. Tiago está falando, fale do padre. Ah, sim. O irmão Tiago está dizendo aí, fale do padre. É verdade, olha só, meus irmãos. Eu vou dar só um parênteses aqui para falar essa história do padre. Quando eu comecei lá no Centro Espírita do Nosso Lar, 25 anos atrás, antes de dar palestras na parte de cima lá, do púlpito mesmo, eu comecei auxiliando no trabalho embaixo de pessoas que estavam chegando na desobsessão, né? Trabalho de evangelização, conversando com as pessoas, orientando como é que deveria ser aquele trabalho, trazendo lições, mensagens espirituais, né? Oi, Edna, tudo bom? No início, eu sei, Edna, lá no nosso lar, no início era bem interessante que o primeiro dia que eu fui para um trabalho, eu sentei lá
e fui só para fazer uma prece, certo? Fiz a prece. Quando foi na segunda vez, aí fui para fazer uma leitura. Fiz um abraço para Vanessa, o pessoal do Raio de Luz aí, Raio de Luz, né? Aí fiz uma leitura simples. Aí quando foi da terceira vez, aí o irmão não pôde ir para a reunião, o que conduzia a reunião, aí eu fiquei de ir, fui orientado para ir para lá. Quando cheguei lá, aí não tinha muito conhecimento das coisas espirituais, aí eu cheguei lá na frente, eu fiquei lá na frente, um monte de gente. Aí disse, meu Deus, e agora? Esse monte de gente, o que é que eu vou falar? Não sei o que é que eu vou falar. De repente apareceu um espírito, era um padre. Aí disse, não se preocupe não, eu vou falar aqui, você escuta, tudo que eu disser você fala. Mas ótimo, hoje com uma consultoria dessa, maravilha. Aí o padre dizia uma coisa, eu falava. O padre dizia uma coisa, eu falava. E fui gostando do que o padre estava falando, o povo estava gostando do que o padre estava falando, né? Passei 1h30 falando. Certo? E o padre só dizendo as coisas para mim. Aí pronto, acabou-se o dia de segunda-feira. Na outra semana, fui de novo. O padre estava lá de novo. Eu disse, eita, coisa boa. O outro rapaz não pôde vir, continuei na outra segunda. Aí eu esperando, o padre falando e eu dizendo. O padre falando e eu dizendo. Eita, coisa boa. Um suporte desse, né? Ótimo. Mais uma segunda. Na terceira segunda, quando cheguei lá, tava lá o padre. Eu digo, eita, hoje vai ser bom demais. Ele já tá aqui de novo. Só que o padre tava lá. Aí eu fiz assim, e aí? O padre olhou para mim e fez assim, ó. Ele disse, eita danado, e agora? Aí eu disse, o que quer dizer isso assim? Aí ele disse, agora é com você. A minha parte eu já fiz, vai estudar. Aí foi que eu compreendi a importância de estudar. Porque eu teria que estudar para poder falar alguma coisa ali. A espiritualidade ajudou até onde pôde, né? E continua ajudando. Aí essa história do padre que o irmão Tiago pediu para falar, isso aconteceu comigo realmente lá no centro espírita, né? A espiritualidade ajuda muita gente, dando orientações, intuições, mas a gente precisa estudar, como o padre falou. Não tem condições de eu passar a encarnação inteira só com o bizu do padre, né? O padre fez a parte dele, graças a Deus, hoje eu estou aqui estudando a doutrina, fazendo as minhas palestras, né? Estou aqui, ó, dando essas lives aqui e a gente vai caminhando, né? É o que eu planejei para mim. Há 25 anos estou na doutrina espírita, quero passar mais o resto da encarnação. Já programei a minha terceira idade, ou a velhice, como alguns dizem, ou a melhor idade, trabalhando na doutrina espírita, trabalhando nessa linha de auxílio espiritual. Mas para a gente começar a encerrar aqui, é bom a gente começar a trabalhar as nossas concentrações, as nossas emoções, a gente se integrar no processo de vigilância, sempre na vigilância espiritual, cultivando o que os espíritos dizem aqui, uma atitude mental digna, desde cedo do seu trabalho, tem que ter muito cuidado, a gente melhorando o nosso nível de pensamento, no trabalho de oração, evitando, meus irmãos, as brigas, as rusgas, não só em casa, mas dentro do centro espírita também. Se aquela pessoa vem para agredir você, vem para fazer alguma coisa assim que chateia você, dê um passo atrás, porque não adianta a gente partir para a briga, não. Eu vou dizer para você, muitas vezes eu sou muito reativo diante de determinadas situações de injustiça, de coisas que eu não gosto, e eu me domo muito nesse aspecto, para que esse lado, vamos dizer assim, instintivo, né, ele não domine, e eu tenho muito cuidado. Eu faço muitas coisas erradas, depois eu penso, peço perdão a mim mesmo, porque precisa a gente se auto-perdoar e não tentar fazer de novo, acabo caindo de novo, me levanto de novo, é assim, é um exercício direto que a gente faz. A gente precisa dar uma assistência adequada aos desencarnados e aos encarnados que estão lá, né? Todo o grupo, segundo André Luiz, é um trabalho de instrumentação espiritual. Todo mundo ali é importante, desde aquela pessoa que incorpora os espíritos, aquela pessoa que bota a aguinha lá, aquela pessoa que limpa lá o vaso sanitário, aquela pessoa que faz tudo. Num centro espírita ou em qualquer igreja, todo mundo é importante. Todo mundo é importante, traz a sua colaboração para o trabalho espiritual. Irmã Vanessa, muito obrigado, Vanessa, pelas referências que você faz ao trabalho que eu faço, certo? Vamos lá, olha só,
Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é o que nós chamamos de educação mediúnica, ou educação da mediunidade. Falamos essa semana sobre o histórico e a evolução da mediunidade, de onde veio até agora, onde chegamos. E uma vez, hoje, temos essa condição energética vibracional, a gente precisa trabalhar essa condição da melhor forma possível, de orientação com o roteiro evangélico, de tendo cuidado com a nossa saúde física, com a nossa saúde espiritual, e lembrarmos, irmãos e irmãos, que acima de tudo, né, a gente não é nenhum privilegiado. Nós somos, pelo contrário, comprometidos até a alma, comprometidos até o último fio de cabelo, vamos dizer melhor, né? Vamos tirar a alma, viu, Severino? Vamos tirar a alma. Somos comprometidos até o último fio de cabelo com a espiritualidade e com o nosso passado espiritual. E a mediunidade é essa redenção que nós temos, essa oportunidade de reajustarmos com as nossas energias que foram equivocadas de outras encarnações, fazendo o bem ao próximo. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, que eu queria trazer para vocês, dessa importância. Essa Sirlene está dizendo que somos instrumento de auxílio, que precisamos estar sempre vigilantes com humildade, amor, disciplina e doação. A irmã Sirlene está falando aí, é verdade, Sirlene. Olha só, irmãos, a educação da mediunidade é tudo isso. E eu poderia dizer para vocês que isso aqui daria um curso de 1 ano ou mais sobre isso aqui. Isso que eu falei aqui são 25 anos de prática dentro de uma casa espírita, né? 25 anos que eu quero mais 25 para frente, ou 50 para frente, tenho essa oportunidade de estar nesse trabalho bendito, nesse trabalho de luz. Quero, irmãos e quero irmãs, agradecer a todos e a todas vocês. Dá agora para a gente encerrar, certo? Os irmãos e as irmãs, para esse momento de prece, para que nós possamos concentrar o pensamento em Jesus. Você que está precisando de auxílio. É porque eu estou sentado, Érica. Hoje eu estou no quarto de minha filha. Tá, lá fora eu danço porque eu fico em pé, aqui eu estou sentado. Mas vamos concentrar agora. Vamos pensar em Deus. Vamos pensar em Jesus. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz, de amor. Que neste momento, com nosso pensamento contrito, nas luzes espirituais, possamos receber essas bênçãos divinas de paz, de amor, de esclarecimento espiritual. Que neste momento a espiritualidade maior se faça presente a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, aos espíritos arturianos, a todas as falanges vindas do universo, as falanges da Aruanda espiritual, médicos, enfermeiros, caboclos, pretos, velhos, ciganos, todos os irmãos que nos trazem luzes, que nos trazem conforto, que nos trazem medicamento, equilíbrio. A nossa irmã Cláudia Germana, que os espíritos possam ir ao seu encontro. Valmor, a sua mãe, Valmor, Érica, Vanessa, Sônia, todos os outros irmãos que estão aí nessa live. Minha irmã Socorro, professora, que eu tanto admiro. E todos os outros irmãos, nesse momento, nós possamos estar agraciados com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, que nós possamos aprimorar essa capacidade, desse dom espiritual que nós temos, de falar em línguas, de curar, de profetizar, mas acima de tudo esse dom de amar, de nos doar. Lembremos nesse momento o Mestre Jesus abençoar cada um dos irmãos que estão aí a escutar. E neste momento também lembremos da prece de Caritas. Acredito que alguns dos irmãos devem saber dessa prece. A prece de Caritas, que diz ao nosso coração: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam.
Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só pensamento até vós, com um grito de reconhecimento, um grito de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó bênção, ó perfeição. Queremos de alguma forma, ou de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima. Dai-nos a simplicidade das nossas almas, o espelho onde refletirá a sua divina.